Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de mecânica dos fluidos. Capítulo 5, exercício número 5. Vamos ao enunciado. A turbina da figura extrai a potência de 2,9 kW da água em escoamento. Desprezando as perdas na redução, calcular as forças exercidas pela água sobre a redução e sobre a turbina, respectivamente. Dados: roda água igual 1.000 kg por metro cúbico, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, temos aí que o objetivo do exercício é calcular as forças exercidas pela água sobre a redução, que está aqui, e sobre a turbina. Então, para isso, vamos utilizar aí a equação de quantidade de movimento, que é dada aí na forma vetorial como Fs igual a menos aí pressão na seção 1 vezes a área da seção 1 vezes o vetor normal na seção 1, que é a seção de entrada, mais pressão 2 vezes área 2 vezes vetor normal 2, que é a seção de saída, mais a vazão máxima aí do volume de controle, que multiplica o vetor velocidade V2, que é a velocidade na saída, menos o vetor velocidade V1, que é a entrada do volume de controle. Essa é a equação vetorial, porém ela é aplicada aí para cada componente da força. Então vamos começar analisando aí, tá? A redução. Então, para a redução, então a gente vai adotar aqui o volume de controle, que vai ser aí apenas a redução, tá? Então, vamos ter aí, para a redução, a força vai estar só na horizontal, o sistema aí do movimento do fluido está na horizontal, então vai ser Fsx. Então, a gente vai ter menos aí a pressão na seção 1, então a gente vai colocar aqui a seção 1 e aqui a seção 2, entrada e saída. Então, P1 vezes área 1, aí vamos ter o vetor normal N1. O vetor normal N1 é o vetor que está aqui, ó. Aqui está a seção saindo da seção, N1. Se a gente considerar que aqui o referencial seja x positivo, a gente tem que isso aqui está em menos i. Então, a componente é menos 1. Aí vamos ter mais a pressão em 2 vezes a área em 2 vezes o vetor normal N2. Na seção 2, saindo da seção, o vetor N2 vai estar para frente, ou seja, em mais i. Então, a componente é mais 1. Aí vamos ter a vazão máxima, Qm. Aí vamos ter os vetores velocidade. Velocidade V2 tá para cá, vetor velocidade, e mais i, então o escalar permanece como V2 positivo, menos o vetor aí velocidade V1, a velocidade V1 aqui na seção 1 também vai estar para frente. Então, a gente tem aí que é positivo, então fica V2 menos V1. Isso daí fecha. Então, reescrevendo a equação, F2x vai poder ser escrito. Esse menos, com esse menos aqui vai ficar mais. Então, a gente vai ter a pressão 1 vezes a área 1. Da área 1 foi dado o diâmetro. Escrevendo, então, a área 1 em função do diâmetro, a gente pode escrever π d1 ao quadrado dividido por 4. Aí, esse menos vai distribuir aqui, com mais fica menos. Então, fica P2 vezes a área 2. Da área 2 foi dado o diâmetro D2. Então, vamos escrever π D2 ao quadrado dividido por 4. Aí vamos ter mais, aí distribuindo aqui o sinal de menos, esse fica positivo e esse negativo. Então, vamos ter mais Qm, aí fica V1 positivo menos o V2. Então, essa é a equação aí que nos define a força sobre a redução. Então, precisamos aí calcular
P2, tá? Que não foi dado, não sabemos a pressão em 2. A pressão em 1 foi fornecida, temos. Aí precisamos calcular a vazão máxima, a velocidade em 1 foi fornecida. A velocidade em 2 precisamos calcular. Então, começando pela condição das velocidades, a gente pode aplicar a equação da continuidade. Na equação da continuidade, a vazão que a gente tem na seção 1 é igual à vazão que a gente tem em 2, ou seja, V1 vezes área 1 é a vazão na seção 1, igual a V2 vezes área 2, ou escrevendo a área em função do diâmetro, fica V1 vezes π d1 ao quadrado sobre 4 é igual a V2 π d2 ao quadrado sobre 4. Aí π multiplicando os dois lados corta, o 4 dividindo os dois lados corta. Escrevendo V2 em função de V1, vai ficar a velocidade V1. O diâmetro D2 passa dividindo, aí fica D1 dividido por D2 elevado ao quadrado, ou seja, fica V1. Aqui vai ficar dimensional, então a gente pode fazer na própria unidade aqui. Então, fica os 30 centímetros dividido pelos 15 centímetros ao quadrado. Então, vai ficar 30 dividido por 15 dá 2, ao quadrado 4. Então, V2 é 4 vezes V1, ou seja, 4 vezes a velocidade V1 é de 3 metros por segundo. Então, V2 é de 12 metros por segundo. Então, temos aí a velocidade V2. Agora, para determinar P2, a gente vai aplicar aí a equação de Bernoulli, que é a equação aí, balanço de energia, da seção 1 até a seção 2. Então, a gente tem a energia em 1, V1 ao quadrado sobre 2G, mais pressão em 1 sobre ρ vezes G, mais a cota Z1. Isso é igual a velocidade em 2 ao quadrado sobre 2G, mais a pressão em 2 sobre ρ vezes G, mais a cota Z2. Teríamos aí ΔH de 1 para 2, que ele diz para zerar, né? Desprezando as perdas na redução. Então, não tem perda de carga na redução. Podemos simplificar aí a cota, está aí no mesmo nível, né? Então, vamos poder isolar P2 na equação. Então, vamos ter P2 igual. Esse termo aqui, o ρ vezes G, vai multiplicar todo mundo do outro lado. E quem vai estar do outro lado vai ser V1 ao quadrado. O V2 vai para lá negativo. V2 ao quadrado fica sobre 2 vezes a gravidade. E vamos ter aí mais a pressão 1 sobre ρ vezes G. Então, podemos calcular aí a pressão em 2 como sendo o ρ foi dado aí de 1.000 quilos por metro cúbico, ou seja, 10⁻³ quilo por metro cúbico, que multiplica a gravidade, foi dado de 10 metros por segundo ao quadrado, que multiplica a velocidade V1, que é de 3 metros por segundo, então 3 ao quadrado, menos a velocidade V2, que é de 12, calculamos, ao quadrado. Aí a unidade fica metro quadrado por segundo quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, que é de 10 metros por segundo quadrado. Aí mais a pressão 1, a pressão 1 é de 84 kPa, ou seja, 84 vezes 10⁻³. O quilo no SI corresponde ao prefixo de 10⁻³, Pascal, que é a unidade de Newton por metro quadrado, dividido por ρ vezes G, que é 10⁻³ quilo por metro cúbico, vezes aí 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos poder calcular a pressão 2 como sendo, aqui, começando por dentro, vamos ter 3 ao quadrado menos 12 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10, ou seja, dividido por 20. Aí vamos ter mais, aqui podemos simplificar esse 10⁻³ com esse 10⁻³, fica 84 dividido por 10, que dá 8,4. Então, mais 8,4, tudo isso que multiplica ali 10, que fica 16,5, que multiplica o 10⁻³. Então, vamos ter
Aí, P2 igual a 16,5, vou deixar aqui vezes 10 a terceira, tá? Aí, análise dimensional, a gente vai ter aqui dentro, ó, quilo, metro por segundo ao quadrado dá newton, corta. Aí, esse metro quadrado corta com cubo, vai sobrar a unidade de metro ali, que metro, o segundo quadrado corta com o segundo quadrado. Aqui, um metro corta com quadrado, sobra a unidade de metro nesse termo também, tá? Aqui a gente tem quilo, metro por segundo ao quadrado, que dá newton. O metro cúbico aqui vai cortar com o metro que a gente põe aqui dentro, que em evidência fica metro quadrado. Newton por metro quadrado é a unidade de Pascal. Então, a gente pode escrever 16,5 quilopascal é a pressão na seção 2. Então, agora que temos aí a pressão na seção 2, falta-nos para calcular F2x, quem é a vazão aí QM. Tá? A vazão máxima QM é dado por ρ vezes a vazão. Se a gente pegar aí a vazão na seção 1, que a gente tem a velocidade, diâmetro, a gente pode escrever que é aí ρ vezes velocidade 1, área 1, que é π d1 ao quadrado sobre 4. Então, vamos ter que a vazão QM é 10 a terceira, aí na unidade de quilo por metro cúbico, vezes a velocidade 1, que é 3 metros por segundo, vezes π, o diâmetro D1 está em centímetro, divide por 100, fica 0,30 metros. Então, 0,30 ao quadrado em metro quadrado, tudo dividido por 4. Aí, metro vezes metro quadrado, corta com metro cúbico, sobra quilo por segundo, que é a unidade de vazão máxima. Então, vamos ter aí, que vai ficar 3 vezes o π vezes 0,3 ao quadrado, dividido por 4, que multiplica 10 à terceira. Então, temos aí o valor de 212, aí arredondando aqui, 1 na unidade de quilo por segundo. Agora que temos todos os valores, substituindo aí na equação de Fsx, a gente vai ter pressão em 1, 84 vezes 10 a terceira, na unidade Pascal, que é Newton por metro quadrado. Aí, vezes π, vezes o diâmetro D1, que a gente viu que é 0,30 ao quadrado, aí fica metro quadrado dividido por 4. Aí, menos a pressão em 2, a gente achou 16,5, aí vezes 10 a terceira, fica na unidade de Newton por metro quadrado, que é o Pascal, vezes π, aí vamos ter o diâmetro D2, o diâmetro D2 é 15 centímetros, divide por 100, 0,15 ao quadrado, metro quadrado. Aí vamos ter mais, aí a vazão QM é de 212,1 na unidade de quilo por segundo, que multiplica a velocidade V1, que é de 3 metros por segundo, menos a velocidade V2, que é de 12 metros por segundo. Então, vamos ter aí que Fsx, que é para redução, a gente vai poder calcular como sendo 84 vezes 10 a terceira vezes π vezes 0,3 ao quadrado dividido por 4. Aí vamos ter menos aí 16,5 que multiplica 10 a terceira, que multiplica o π, que multiplica 0,15 ao quadrado, dividido por 4 aqui também, dividido por 4. Isso é igual, aí temos aqui mais 212,1 que multiplica 3 menos 12. Então, temos um valor aí de 3.737,13. Aí temos que fica a unidade de força é Newton, né? Fazendo análise dimensional aqui, ó, metro quadrado corta com metro quadrado, aqui sobra Newton. Metro quadrado corta com metro quadrado, aqui sobra Newton. Aí aqui fica segundo vezes segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado é a aceleração, vezes quilo, que também dá Newton, que é a unidade. Colocando aqui
na base científica, fica 3,70 arredondando 37 aqui para 4, vezes 10 a terceira, Newton. 10 a terceira corresponde ao quilo, então podemos falar que FSX é igual a 3,74 kN. Essa é a força exercida pela água sobre a redução. Agora, vamos aí analisar em relação à turbina. Bom, e agora então, aplicando aí para a turbina, a gente vai ter, pegando aqui a seção de entrada, uma seção 2 e uma seção de saída, chamando aqui de 3. Esse é o volume de controle. Então, a gente vai ter a força SX, a componente da força vai ser na horizontal, vai ser menos a pressão na entrada e a pressão em 2, vezes a área de entrada, 2. O vetor normal de entrada é N2, que nesse caso é menos I. Então, a componente é menos 1. Mais a pressão na saída é P3, a área da saída A3. Aí vamos ter que o vetor na saída é N3, que vai ser mais I. Então, a componente é mais 1. Mais a vazão mássica QM, o vetor velocidade aí da saída, que vai ser o vetor velocidade V3, está no sentido positivo, então fica V3, menos o vetor velocidade na entrada, que é dado por V2, também é positivo, fica menos V2. Tá? Temos aí, pela condição da equação da continuidade, que a vazão em 2 é igual a vazão em 3. Aí vamos ter vazão em 2, a velocidade é 2, vezes área 2. Velocidade aí V3 vezes área 3. Porém, temos a condição aí, né? Que o diâmetro D2 é igual a D3. Portanto, área 2 é igual a área 3. Então, área 2 e área 3 simplifica e a gente tem a conclusão que V2 é igual a V3. Então, se V2 é igual a V3, isso aqui dá zero, esse termo zero. Aí temos que A3 e A2 são iguais. Então, podemos reescrever aí FSX como sendo menos aqui com menos vai ficar mais. A área a gente pode pôr em evidência, a área 2, e escrever ela como sendo π, o diâmetro D2 ao quadrado, sobre 4. Aí vai ficar, aqui multiplica, esse termo aqui ficou positivo, que é a pressão aí em 2. Esse termo aqui que estava positivo, quando multiplicado, fica negativo, menos a pressão em 3. Então, para calcular aí a força FSX sobre a turbina, precisamos encontrar quem é a pressão P3, tá? Temos D2, temos a pressão em 2, falta P3. Então, a gente aplica uma equação de Bernoulli, tá? Aí entre a seção 2 e 3. Então, a gente vai ficar aí com a condição velocidade 2 ao quadrado sobre 2G, mais a pressão em 2 sobre ρ vezes G, mais a cota Z2. Aí temos aqui a turbina, menos a energia que a turbina tira do sistema, é igual a velocidade em 3 ao quadrado sobre 2 vezes G, mais a pressão em 3 sobre ρ vezes G, mais a cota Z3. Ali não tem perda de carga, porque é a perda que a turbina já está retirando aí do sistema. Velocidade V2 é igual a V3 corta, a cota Z2 é a mesma que a Z3. Então, a gente pode escrever aqui a diferença de pressão, aqui, ou só isolar o P3 aqui na equação, tá? Tanto faz. Vou isolar o P3 para a gente calcular quanto que é a pressão ali em 3. A pressão em 3 vai ficar o ρ vezes G, que passa ali multiplicando, que vai multiplicar P2, aí ρ vezes G, menos aí a carga da turbina. Ou ainda, reescrevendo, esse termo corta com esse, fica a pressão P2 menos aí a carga da turbina vezes ρ vezes G, tá? Então, para calcular aí a pressão P3, a gente precisa da carga da turbina.
foi dada a potência que a turbina retira, extrai, né? Então, a potência da turbina é dado por aí G vezes a vazão mássica vezes a carga da turbina. Então, isolando a carga da turbina, a gente tem que a potência da turbina dividido por G vezes a vazão mássica. Então, a carga da turbina vai poder ser calculada. A potência, 2,9 kW. O quilo corresponde a 10 a terceira no SI. O watt é newton vezes metro, que é joule, dividido por segundo. Isso aqui corresponde ao watt. Dividido pela gravidade, que é 10 metro por segundo ao quadrado. E QM, que a gente calculou de 212,1 kg por segundo. A análise dimensional nos dá aí que metro por segundo ao quadrado vezes quilo dá newton, corta. Segundo dividindo com segundo, corta. Sobra a unidade de metro, que é a unidade de carga, que a gente pode calcular como sendo 2,9 vezes 10 ao cubo, dividido por 10 vezes 212,1. A gente tem o valor aí da carga da turbina de 1,37 metros. Então, vamos poder calcular a pressão em 3 como sendo igual à pressão em 2, que é 16,5 vezes 10 a terceira em Newton por metro quadrado, que é Pascal, menos a carga da turbina, que a gente achou de 1,37 metros, vezes a densidade, que é de 10 ao cubo quilo por metro cúbico, que é o 1000, vezes a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos ter que a pressão 3 vai ser igual. Então, a gente vai ter que 1,37 vezes 10, fica então 16,5 menos o 13,7. Fica 2,8, tá? Colocando 10 a terceira em evidência, vezes 10 a terceira, fica na unidade de Newton por metro quadrado, ou seja, 2,8, isso aqui corresponde ao quilo, e isso aqui, Newton por metro quadrado, o Pascal. Agora que a gente tem a pressão em 3, a gente pode calcular a força FSX sobre a turbina como sendo π, o diâmetro D2 é 15 centímetros, ou seja, 0,15 ao quadrado metro quadrado, dividido por 4, que multiplica a pressão em 2, que é 16,5, vezes 10 a terceira, aí menos P3, que é o 2,8 vezes 10 a terceira, vou colocar a unidade aqui em evidência, que é o Newton por metro quadrado. Aí o metro quadrado corta com metro quadrado, sobra a unidade de Newton. Então, vamos ter aí que vai ficar 16,5 menos 2,8, deixando 10 a terceira em evidência, aí vezes aí o π vezes 0,15 ao quadrado, dividido por 4 vezes o 10 a terceira, igual aí FSX no valor de 242, aí arredondando aqui, 1 na unidade aí de Newton. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!